Olá, meu nome é Rodrigo, seja bem-vindo e esse é o canal Fala Rodrigo. E você está aqui porque muito provavelmente você precisa de um caminho para saber se existe a possibilidade de você estar dentro do espectro, do transtorno do espectro autista, ou conhecido como TEA, e autismo e etc. Vamos lá. Antes de mais nada, esse teste aqui, ele é basicamente uma triagem, ele não te dá um laudo, mas ele vai te dar um caminho. Ele não te dá direito a benefícios, mas te dá o caminho. Eu sou laudado, eu tenho lá o laudo, eu fiz o teste que é aplicado, solicitado por neurologista, que é aplicado por um psicólogo e etc. Enfim, eu tenho a confirmação, mas antes de ter essa confirmação, a primeira coisa que eu fiz foi isso aqui. Para contextualizar, eu fiz, deu um resultado, minha esposa fez, deu outro resultado. Ela, em teoria, estaria fora do espectro autista, eu dentro do espectro autista. Aí eu fui lá e fiz de novo pra gente comprovar. Na verdade, minto, eu não fiz de novo. Ela fez respondendo com coisas do ponto de vista dela, que é o ponto de vista dela sobre mim. Então, foi isso aí. Então, vamos lá, vamos fazer esse teste. Tem uma explicação aqui que eu não vou ler. Se você quiser ler, pausa o vídeo, vê no site, sei lá. E vamos começar. Qual o nome, qual o melhor e-mail? Não precisa preencher isso aqui para ter o resultado. Ele fala aqui que não vai ter como mandar coisas para você se você não preencher e etc. Vamos lá, primeira pergunta. Eu vou ler a pergunta, vou explicar mais ou menos o que eu sei, porque minha filha também é autista, então meio que já eu e minha esposa já estudamos bastante isso. Vamos direto ao ponto, direto aos finalmente. Prefiro fazer coisas com outras pessoas do que sozinho. Eu particularmente prefiro fazer sozinho. Trabalhar home office no meu cantinho aqui, sozinho, como eu estou fazendo agora, eu estou sozinho. Vamos lá. Prefiro fazer as coisas com outras pessoas do que sozinho. Eu discordo, porque aqui eu não prefiro fazer com outras pessoas. Eu prefiro fazer sozinho, então eu discordo plenamente. Ah, mas eu consigo fazer com outras pessoas. Tá, você conseguir fazer é uma coisa, você preferir fazer é outra coisa. Eu consigo fazer um trabalho em grupo com outras pessoas, interagir, etc. Normalmente, nada me impede que eu consiga. Hoje em dia, eu sou autista nível 1 de suporte, tá? Para deixar bem claro que o teste aplicado por psicólogo, solicitado por neurologista, indicou isso. Autista nível 1 de suporte. Então, eu consigo aí ter uma interação normalmente, mas eu prefiro, se possível, fazer sozinho. E se for alguma coisa em grupo, a parte de interação em grupo é só o que é necessário realmente ser feito em grupo. Cada um já tem suas tarefas, sabe o que precisa fazer. Bora fazer sozinho lá no meu canto e eu funciono melhor assim, tá? 2. Prefiro fazer as coisas sempre da mesma maneira. Olha, eu vou dizer que sim, eu concordo. Não plenamente, mas eu concordo um pouco. Pessoas já me falaram, meu mouse está com um problema de clique. Já me falaram que eu prefiro não mudar. E hoje em dia eu consigo mudar bastante algumas coisas, mas realmente até uns 5 anos atrás o negócio era rígido, viu? Era complicado, era muito, sempre da mesma maneira, sempre que possível. Inclusive mudanças de rota que entra ali em algumas coisas que eu posso fazer até um vídeo depois aí de um fato que aconteceu no meu dia do casamento. Beleza. Quando tento terminar uma coisa, tenho muita facilidade em criar a imagem na minha mente. Isso é uma coisa que eu não tenho muita facilidade, não. Então eu vou colocar aqui que eu discordo um pouco. Às vezes eu consigo mentalizar com muita facilidade, mas é às vezes. Então, quando tento imaginar, tenho muita facilidade. Eu discordo. Tem que tomar cuidado aqui para não interpretar a pergunta ao contrário, tá? Com frequência fico tão absorvido com uma coisa que esqueço de todo o resto. Sim, eu concordo plenamente, porque é como se eu tivesse hiperfocado e não considere navegar em rede social isso aqui. Considere uma atividade, por exemplo, você gosta de carros, você está mexendo no carro, você fica hiper focado naquilo, é o carro, e aí você nem vê o tempo passar, não vê as coisas em volta acontecerem, beleza, tranquilo. No meu caso são computadores, eu gosto muito de trabalhar com computadores porque eu vejo que eu posso criar coisas, eu posso fazer o tempo passar, eu consigo me entreter, eu consigo jogar, eu consigo criar imagens, eu consigo
fazer vídeos, que é o que eu tô fazendo agora, eu consigo fazer muita coisa, então eu fico ali hiper focado naquilo ali, em alguma atividade específica. E sim, eu concordo plenamente que com frequência eu fico absorvido com coisas e esqueço de todo o resto. Já aconteceu de, tipo, eu começar um negócio e quando eu ver, tipo, eu comecei meio-dia, por exemplo, quando eu vou ver já é 6 horas da tarde e já aconteceu de, inclusive, esquecer de buscar a criança na escola porque eu estava super focado, hiper focado naquilo ali. Então, é isso. Frequentemente noto pequenos ruídos que outras pessoas não ouvem. Sim, isso incomoda muito, porque, por exemplo, na minha casa, aqui não é minha casa, né? Aqui é outro lugar onde eu tenho um estúdio. Na minha casa tem um computador com um subwoofer, que é um subwoofer que eu levava pra escola. Eu terminei a escola em 2007. Então, esse subwoofer ele é muito velho. E tem algum componente eletrônico, provavelmente capacitor ali, não tá muito bom, da fonte. E aí ele fica fazendo... A maioria das pessoas não percebem, não incomoda. Quando eu tô num dia mais assim, pior, digamos assim, que eu estou mais incomodado, eu vou lá e tiro a tomada do computador a tomada do computador da tomada da parede, porque aí para o barulho, porque para a alimentação desse subwoofer. E beleza. Ou às vezes uma torneira gotejando ou alguma coisa caindo, uma pedrinha caindo, sabe? Tipo, pá, tink, tic, tá. Isso aí acaba me incomodando muito, muitas vezes. E é coisa que não incomoda outras pessoas. Por exemplo, minha esposa ela não se incomoda tanto com isso. Meu neto não se incomoda tanto com isso. Minha filha, que é autista, ela já se incomoda também. Ela também é nível 1 de suporte. Costumo prestar atenção aos números das placas dos automóveis e outras sequências de informação do mesmo tipo. Eu vou te falar que eu fazia muito isso. Eu não entendi o porquê, mas eu ficava vendo, eu reparava. Placas de carros parciais ali. Eu não trabalho com CT, eu não sou agente de trânsito, eu não preciso lembrar de placa para fazer meu trabalho, nem no meu dia a dia, nem nada. Mas às vezes eu tô dirigindo e eu fico reparando na placa, eu não consigo sair daquilo, fica preso ali, eu reparo na placa, eu fico lendo a placa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Eu lembro uma sequência da placa, ou também rodas, por exemplo, a roda daquele carro tem quantos raios? Tem 5 raios, 5 raios, 5 raios. A roda tem 5 raios. Ou é uma roda que tem raio duplo, né? Aí eu não conto os 10, eu conto 5 e eu sei que é o dobro. Então eu chego à conclusão do 10, mesmo que eu possa contar os 10. Mas enfim, eu fico reparando nesse tipo de coisa, que é uma coisa que me atrapalha, não interfere na minha vida quantos raios a roda tem, e não vai interferir na minha vida, não vai melhorar nem piorar nada a placa, mas eu reparo, eu simplesmente é como se eu ficasse preso naquilo ali. Então beleza, costumo prestar atenção aos números de placas de automóveis, concordo plenamente. As outras pessoas com frequência me dizem que falei algo indelicado, apesar de eu achar que fui delicado. Concordo plenamente. Minha esposa faz muito isso, sabe? Ela fala que, tipo, eu falei um negócio que ela chama assim, Rodrigo, não sei o quê, mas, entendeu? Não... Pra mim é uma coisa natural, normal, mas é uma coisa que ofende as pessoas, que às vezes é o jeito de falar, o tom de falar, ou a coisa que foi dita pode acabar ofendendo muito a pessoa, e pra mim, tipo, não foi normal, sabe? Beleza, quando leio uma história consigo imaginar facilmente a aparência dos personagens. Eu concordo um pouco, nem sempre eu consigo. Hoje em dia um pouco mais, porque eu também, o TDAH ali também que tá meio que envolvido, e agora eu tô tratando o TDAH com um remédio que chama Atenta. E eu consigo imaginar um pouco mais, mas é uma coisa que, sinceramente, é meio difícil a imaginação. Uma coisa que eu reparei pensando nessa pergunta aqui agora, por exemplo, se eu tentar imaginar alguma coisa e desenhar, aquele desenho não vai sair muito bom, porque eu não consigo imaginar direito na cabeça, muitas vezes, dependendo do que é. Não só o fato do meu desenho ser horrível. Sou fascinado por datas. Olha, o ser fascinado por datas, eu entendo que é o seguinte, que a pessoa se importa com a data, mas não significa que ela vai lembrar a data. Por quê? Eu sou péssimo em datas. Sempre dá problema com data de namoro, casamento, dia dos namorados, sempre tem um problema com datas. Mas eu entendo que assim, fascinado por datas é quando aconteceu, não sei quando foi inventada a bomba atômica e por quem. Eu vou procurar e eu me importo com aquela data, apesar de
ler agora e amanhã eu já não saber mais a data. Mas eu me importo com a data. Quando que o monitor LCD foi criado pela primeira vez? Quando que o motor a combustão foi criado? Quando o primeiro carro elétrico foi criado? Eu busco a informação da data. Então, sou fascinado por datas, eu vou colocar aqui concordo plenamente. Quando estou em grupo, tenho facilidade em seguir várias conversas ao mesmo tempo. Eu discordo plenamente. Eu sou horrível. Eu não consigo acompanhar várias conversas. Várias conversas, um ambiente muito ruidoso, com várias pessoas falando, me incomoda. Eu quero sair desesperadamente dali. E é isso. Então, quando estou em grupo, tenho facilidade de seguir várias conversas. Não consigo seguir nenhuma direito, para te falar a verdade. Mas aí eu já acho que é uma questão do TDAH. Tenho facilidade em compreender situações sociais. Eu discordo plenamente. Facilidade em compreender situações sociais. Eu entendo que, assim, por exemplo, um jogo de futebol, e é um jogo de futebol, é uma situação social, porque as pessoas estão ali interagindo, comemorando, chorando, ficando tristes, inclusive algumas pessoas mais violentas fazem coisas além disso, né? São coisas que são proibidas, ilegais, etc. Mas enfim, eu discordo plenamente, porque eu não vejo nem sentido em ir num estádio de futebol, nem de gostar de futebol. Futebol pra mim é no videogame. Beleza? Eu não sei o nome de time, o nome de passe. Eu vou apertando qualquer coisa lá, eu jogo, eu consigo fazer um gol, beleza, comemorou, pronto, acabou. E outras situações sociais, por exemplo, festa. Eu não me dou bem com festa. Não. Prefiro ir a uma biblioteca do que uma festa. Olha, eu vou falar que eu concordo plenamente, apesar do TDAH em me atrapalhar com isso, mas não é uma questão sobre TDAH, né? Aqui é uma questão sobre TEA, sobre autismo. Então eu concordo plenamente. Eu prefiro uma biblioteca do que uma festa. É silencioso, tem vários livros, tem conhecimento, tá? Meio que, como eu falei ali no começo, fico na minha ali, pego o livro, leio e tal. Uma festa já é um pouco mais conturbado, apesar de, como autista, eu já ter tentado. Eu não sabia que eu era autista, na verdade, mas eu já tentei, já consegui, já fui em festas, baladas, etc. Mas não me senti tão à vontade. Pra me sentir à vontade, eu tinha sempre que consumir algumas coisas ali, né? Que eu não vou citar porque eu não quero ter desmonetização ou qualquer coisa assim, mas enfim, quem entendedores entenderão. Eu reparei que eu passei uma pergunta aqui. Tenho tendência a notar detalhes que os outros não reparam. Sim, concordo plenamente. Às vezes eu tô dirigindo, eu falo, você viu tal coisa? Não vi. Não só dirigindo, porque dirigindo é uma coisa muito específica, né? Geralmente a pessoa que está dirigindo está com atenção em uma coisa, a pessoa que está de passageiro está com atenção em outra coisa. Mas vários detalhes assim que eu falo que você reparou tal coisa? Não sei o que, a pessoa não viu, ou não ouviu, ou não percebeu, e eu reparo em muitos detalhes. Tenho facilidade em inventar histórias. Olha, esse aqui eu vou colocar que eu discordo um pouco. Eu não tenho muita facilidade. Apesar de eu ter um canal de criança também que é basicamente história, mas eu levei muitos anos para conseguir criar histórias, então eu discordo um pouco. Tenho maior tendência a me aproximar de pessoas do que de coisas. Discordo plenamente. Eu acabo me aproximando muito de coisas e pouco de pessoas. Deixa eu ler de novo para ver se tá certinho. Tenho maior tendência em me aproximar de pessoas do que de coisas. Não. Eu acabo me apegando nas coisas. Como eu falei pra vocês, trabalho com computador, eu tô ali com o computador, tô aqui, tem um monte de computador, tem peça, coisa velha e etc. E eu me sinto bem aqui, eu tô interagindo ali com as peças, com as coisas, com o computador, jogando, fazendo alguma coisa, mexendo com o hardware, instalando, desinstalando, formatando, instalando Windows, Linux, etc. Acaba sendo mais pras coisas. Eu vou ligar um ventiladorzinho aqui, porque tá quente. Tenho tendência a ter interesses fortes e fico incomodado se não posso me dedicar a eles. Esse aqui é um pouco mais complexo, eu preciso pensar mais um pouquinho. Tenho tendência a ter interesses fortes e fico incomodado. Sim, concordo plenamente. Vou colocar concordo plenamente. Não tem muita explicação não, mas eu concordo plenamente. Gosto de bater papo. Não. Eu até gosto, mas é muito específico, com pessoas muito específicas, em situações específicas, e geralmente quando eu tô sozinho com uma pessoa que eu já tenho uma intimidade muito forte, uma intimidade muito grande, que eu já conheço há muito tempo. Por exemplo, eu voltei a conversar com um amigo que eu não falava há muitos anos, que se chama João. Eu mando mensagem, ele manda ali, a gente conversa, bate um papo ali pelo WhatsApp, não é pessoalmente, mas é uma pessoa que eu gosto, entendeu? Uma pessoa que
que já tem mais uma intimidade, muitos anos conhecendo ali. Se eu encontrar um aleatório, eu converso se a pessoa conversar, iniciar uma conversa, porque eu achava que era simplesmente timidez, né? Depois que eu descobri que é TEA, eu já percebi que realmente não é só timidez. Por exemplo, recentemente eu fiz uma viagem para São José do Rio Preto e eu pegava Uber para ir do hotel para um cliente, do cliente para o hotel. Teve um Uber que o cara era, tipo, conversava muito, ele falava muito bem, eu fui conversando com ele o tempo todo. Eu interagindo, respondendo, ele falando, é isso, a cidade é isso, a cidade é aquilo, pô, legal, não sei o que, não sei o que lá, beleza. E teve um que eu peguei que o cara não falou nada, eu não falei nada, é basicamente boa tarde, bom dia ou boa noite, tal. Na hora de sair do carro, obviamente a educação ali, né, é uma coisa que eu já aprendi, então, obrigado, bom trabalho, bom serviço, bom dia, alguma coisa assim, pronto. Mas quando eu voltei dessa cidade, eu peguei o Uber do aeroporto até a minha casa. Foi isso. Boa noite fulano, beleza, boa noite. De lá até aqui foi tipo 20 minutos em silêncio. Beleza, boa noite, obrigado, bom trabalho. Acabou. Quando estou falando, as pessoas têm dificuldades em tomar a palavra. Sim, por quê? Porque eu atropelo as pessoas, eu atropelo a fala das pessoas. Eu atropelo falando porque eu não sei o momento de parar de deixar a pessoa falar, e eu também tenho problema para me inserir na conversa, para detectar que agora é o meu tempo de falar. Então muitas vezes eu faço aqui, ó. Tipo, sabe aquele que você vai começar a falar, mas a pessoa não terminou de falar a frase ainda e você vai atropelar. Hoje em dia eu consigo, eu creio que por causa do remédio do TDAH, não sei se tem exatamente uma relação, mas eu consigo aguardar mais, mas a minha esposa vive falando que eu atropelo, então eu atropelo na conversa. Mesmo que pra mim esteja um pouco melhor, não dá pra negar que eu atropelo. Não sei o momento certo de me inserir, de deixar a pessoa falar e etc. Então, quando estou falando das pessoas que têm dificuldade de tomar a palavra, concordo plenamente. Sou fascinado por números, sim. E é aquele negócio que eu falei, né? Eu não lembro dos números, mas o número me atrai. Eu não sei porquê. Porque, por exemplo, eu trabalho muito com monitor, computador e etc. E tudo tem número, modelo e etc. Então, é muito comum eu cravar naquilo ali, grudar num número de modelo, por exemplo, e eu lembro do modelo e às vezes, daqui 5 anos, 10 anos, eu lembro do modelo e falo o modelo e pronto. Porque em algum momento aquilo cravou na minha memória, mas o mais comum é esquecer mesmo. Mas não sei, é como se fosse o negócio das placas. De carro, você não tem necessidade, mas você olha, no caso eu, né? Quando leio uma história, sinto dificuldade em entender as intenções dos personagens. Olha, eu concordo plenamente. E isso aqui tem algumas perguntas na escala do teste que é aplicado por um psicólogo mesmo, que é um teste neuropsicológico, que tem algumas coisas que tem uma referência. Não é exatamente essa pergunta, mas isso vai detectar algumas coisas ali no teste. Então, quando eu leio uma história, sinto dificuldade em entender as intenções do personagem. Hoje, com experiência, como eu já tenho 36 anos, por experiência, eu já detecto mais. Mas era muito comum eu não perceber quando eu era mais jovem. E isso vale, por exemplo, não só para uma história, mas para a vida real mesmo. Tem um golpe que é muito comum. Eu não sei se é considerado exatamente um golpe, ou simplesmente uma técnica de venda. Da pessoa chegar e falar, meu irmão, lembra da escola lá que a gente estudou junto? Então, agora eu tenho uma loja de perfumes, eu vendo perfumes. Não é uma loja, é na rua ali que a pessoa vende. E aí, tipo, eu não conseguia perceber. Inclusive, uma vez minha esposa me puxou de uma situação dessa porque eu, tipo, meio que caí ali, entendeu? E é isso. Então, concordo plenamente. Não gosto de ler livros de ficção. Olha, esse aqui eu gosto. Mas eu tenho uma dificuldade para ler tudo. Então, eu nunca consigo terminar um livro de ficção. Mas eu vou colocar que eu concordo um pouco. Não, mentira, desculpa. Eu discordo um pouco, porque eu não gosto de ler livros de ficção, sendo que eu gosto um pouco. Tenho dificuldade em fazer novos amigos. Concordo plenamente. É muito difícil fazer novos amigos. Interagir com pessoas, por exemplo,
No trabalho, você é forçado a interagir com a pessoa. Então você acaba interagindo e fazendo um relacionamento, mas nem sempre um relacionamento de empresa é uma amizade, muitas vezes é um relacionamento só de colegas de trabalho. Mas fazer uma amizade mesmo é muito difícil. Não estou falando que pessoas que eu tenho relacionamento na empresa, que considero amigos, não são amigos, mas é muito difícil iniciar, fazer uma nova amizade, principalmente porque, por exemplo, como eu falei no Uber, eu entrei no carro, não falou muito, Uber, a pessoa ali, o motorista, não falou muito, eu também não vou falar. Então fica mais difícil ainda fazer uma amizade, né? Vejo constantemente padrões nas coisas que me rodeiam. Concordo um pouco. Às vezes padrão de formato, padrão de sequência, de ordenação, padrão de cor. Eu vejo. Prefiro ir ao teatro do que ir ao museu. Caramba, esse aqui é meio difícil, né? Eu nunca fui no teatro, mas eu posso considerar teatro de escola. E museu também. Qual dos dois eu prefiro? O teatro, o problema é que tem que ficar parado. E eu não gosto muito de ficar parado. Só que eu acho que aí tem mais ligação com o TDAH. Então, teria que ter uma quinta opção aqui. Nem concordo, nem discordo. Que nas escalas, quando você faz o teste neuropsicológico, as escalas são de 1 a 5, geralmente. Então tem um meio termo. Aqui não tem um meio termo. Então eu vou colocar que eu discordo um pouco. Porque no museu, pelo menos, eu posso ir andando, eu tenho liberdade, me movimentar. Tem um pouco de barulho, mais barulho do que tem no teatro, mas no teatro tem um barulho da apresentação em si, então eu discordo um pouco. Não fico incomodado se minha rotina diária for alterada. Isso é uma tremenda mentira. Eu não fico incomodado, então eu discordo plenamente, porque se mudar drasticamente a minha rotina, eu fico totalmente desnorteado, eu fico nervoso, eu fico bravo, eu falo palavrões, eu xingo, que é a mesma coisa, né? Falar palavrões e xingar é redundância. Não sei, fica muito estranho, E recentemente aconteceu justamente dessa viagem e eu fiquei totalmente desnorteado. Passou a viagem, voltou normal e pronto, acabou. Mas eu não sei, me incomoda. Com frequência sinto que não sei manter uma conversa o tempo todo. É como eu falei pra vocês, eu consigo manter uma conversa com uma pessoa que eu tenho extrema intimidade, que eu conheço há muito tempo, conheço há muitos anos, que eu consigo puxar vários assuntos diferentes, porque eu sei do que a pessoa gosta, a pessoa sabe do que eu gosto, e aí a gente consegue ter uma conversa porque tem uma intimidade, né? Um conhecimento ali da pessoa. Mas com frequência sinto que não sei manter uma conversa. É muito comum. É muito comum eu estar, por exemplo, de frente para uma pessoa e ficar uma interação estranha. É uma interação não fluida, não sei, parece que 1 segundo tem 5 minutos e fica um negócio meio estranho. Então é isso, com frequência sinto que não sei manter uma conversa, concordo plenamente. Tenho facilidade em ler nas entrelinhas quando fala comigo, discordo plenamente, eu não entendo. Geralmente, eu sou ruim de entender piada. Já me aconteceu de entender piada tipo 2, 3 dias, 1 semana, 2 semanas depois. Mas tem determinadas situações que não é nem nas entrelinhas. Eu acho que não entra nessa situação não. Porque, por exemplo, às vezes uma pessoa, entre outras pessoas, fala uma situação, né? Por exemplo, assim, a gente não pode se precipitar, não é, Rodrigo? Porque aí não é nas entrelinhas, já é uma direta que eu, por estar em determinada situação, eu compreendi aquela situação, aquela mensagem, digamos assim, porque foi pra mim diretamente. Então, realmente, essa situação não é nas entrelinhas, é jogar entre várias pessoas com uma direta. As outras pessoas não vão entender, mas eu entendi. Então, eu tenho uma grande dificuldade. Geralmente, quando falo alguma coisa assim nas entrelinhas, eu não entendo. Geralmente me concentro mais no todo do que nos detalhes. Geralmente me concentro mais no todo do que nos detalhes. É mentira. Geralmente me concentro mais no todo do que nos detalhes. Eu discordo, porque geralmente eu me concentro muito mais nos detalhes do que no todo. Eu vi um vídeo de um teste de autismo feito para crianças, bebês, né? Que ele mostra assim, tem várias câmeras, aí tem a tela,
e o bebê fica em frente à tela e ele passa um desenho e mostra onde geralmente as pessoas fora do espectro, os bebês, prestam atenção. E no que os bebês dentro do espectro prestam atenção. Por exemplo, vamos supor que tem um personagem entrando em um carro. Quem está fora do espectro, os bebês fora do espectro, geralmente vão prestar atenção no personagem abrindo a porta, se não me falha a memória. Quem já viu esse teste pode colocar aí nos comentários se é isso mesmo ou não. E os bebês que estão dentro do espectro, ele presta atenção, por exemplo, na roda. Lembra que eu falei do detalhe da roda, da placa, que foi um questionário? Uma das questões. Enquanto todo mundo está prestando atenção na maçaneta, no movimento do personagem, que é o foco principal, o bebê que está dentro do espectro autista está focado na roda, focado no farol, focado em uma nuvem passando, mas está focado naquilo. Então, geralmente me concentro mais no todo do que nos detalhes. Eu discordo plenamente. Não sou muito bom em lembrar números de telefone. Concordo plenamente. Para eu lembrar um número de telefone, eu preciso falar aquele número muitas vezes. Assim como o meu CPF, o meu RG, eu precisei falar de muitas vezes. Porque senão eu não lembro. CEP, etc. Então, não sou bom para lembrar números de telefone ou qualquer outra coisa, né? Tá falando de telefone aqui, beleza. Eu exemplifiquei com outras coisas, mas tô dentro do telefone aí. Geralmente não reparo nas pequenas mudanças de uma situação ou na aparência de uma pessoa. Geralmente eu não reparo nas pequenas mudanças. Concordo plenamente. Muito problema isso aqui. Não reparou um corte de cabelo da esposa, da filha, uma mudança de alguma coisa, fez mechas californianas, não percebeu. Esse tipo de coisa. Consigo dizer quando a pessoa com quem estou conversando fica entediada. Hoje em dia, sim. Mas vamos supor que eu esteja respondendo de 2 anos atrás, por exemplo. Consigo dizer que a pessoa com quem estou conversando fica entediada. Eu discordo plenamente, eu não percebia. Simplesmente embalava, ia falando e etc. E não percebia que não estava legal para a pessoa, que ela estava entediada, que queria mudar de assunto, queria sair dali, alguma coisinha assim. Consigo facilmente fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo. Eu discordo plenamente. Geralmente eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas a maioria vai dar problema ou não vai sair direito. Então, discordo plenamente. Quando falo no telefone, não tenho certeza quando é minha vez de falar. Concordo plenamente. Entra meio que na conversa pessoal que eu já exemplifiquei. Não tem porque perder muito tempo com isso aqui. Nessa parte. Gosto de fazer as coisas de forma espontânea. Olha. Gosto de fazer as coisas de forma espontânea. Como vocês podem ver, faz um tempo que eu fiz esse formulário, né? Já faz quase um ano que eu tenho diagnóstico, eu acho. E eu respondi isso aqui muito antes de fazer o diagnóstico, porque o teste leva uns 5, 6 meses aí pra sair, porque tem muita fila. Gosto de fazer as coisas de forma espontânea. Eu vou colocar discordo um pouco. Com frequência sou o último que entende uma piada, concordo plenamente. Como eu falei pra vocês, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas... Tenho facilidade em entender o que uma pessoa está pensando ou sentindo apenas olhando seu rosto. Discordo plenamente. Geralmente eu não detecto nada. Hoje em dia eu percebo mais algumas coisinhas, mas ainda é muito difícil. Se sou interrompido, consigo rapidamente voltar ao que estava fazendo. Discordo plenamente. Não consigo. Perco totalmente o foco, perco o caminho, esqueço o que eu estava falando. Discordo. Sou boa de papo. Discordo plenamente. É aquele negócio que eu falei, converso, tal, mas geralmente fica aquele clima estranho. Os outros frequentemente me dizem que eu insisto muito nas mesmas coisas, concordo plenamente. Insisto mesmo, falam mesmo, várias pessoas diferentes, concordo. Quando a criança gostava de brincar de faz de conta com outras crianças. Discordo, nunca gostei muito de brincar de faz de conta, não. A não ser polícia e ladrão, né, mas... é uma coisa muito específica. Então eu vou colocar discordo um pouco. Quando era criança eu gostava de brincar de faz de conta com os outros. Não, discordo. Polícia e ladrão é totalmente diferente, é uma coisa física ali, não é faz de conta. Ah, vamos brincar de médico, vamos brincar de padeiro, vamos brincar de, sei lá, tô no posto de gasolina, eu sou frentista, não, não gostava de imaginar essas coisas não. Gosto de colecionar informações sobre a categoria de coisas, tipo de carro, aves, trens, plantas, etc.
Gosto de colecionar informações sobre a categoria das coisas. Só assim, eu não gosto de entender a categoria das coisas. Minha filha, por exemplo, ela sabe o que é um artrópode, sabe o que é não sei o que. Ela fala o tipo dos bichos, tudo. Artrópode, se eu não me engano, é aranha, caranguejo, essas coisas. Ela busca essa informação e ela retém essa informação e depois ela replica a informação de classificações. Tenho dificuldade de imaginar na pele de outra pessoa. Concordo um pouco. Vou colocar concordo plenamente. Eu não devia ter coçado o olho, agora o olho tá ardendo. Gosto de planejar com cuidado todas as atividades que participo. Concordo plenamente. Bom, esse vídeo vai ficar meio longo porque eu não vou editar isso aqui não. Eu vou mexer na voz só e já era. Não vou ficar fazendo corte não. Aprecio eventos sociais. Mas discordo plenamente. Apesar de já ter ido em festa, foi numa festinha? Beleza. Foi numa baladinha? Beleza. Mas você apreciou. Você falou, caramba, nossa, eu queria muito estar nessa festa aqui. Essa festa tá top, irmão. Ou você queria ir porque tinha uma mina lá que você gostava, que era o seu crush. É crush que fala hoje em dia? Crush, eu acho, né? Era aquela paixonite, paixãozinha assim, a paixonite aguda. Então, aí é outra história. Então, eu não aprecio não os eventos sociais. Apreciar, nossa, que legal. Tenho dificuldade em entender interações com... Tenho dificuldade em entender as intenções das outras pessoas. É meio que bem parecido com uma que a gente passou agora há pouco, né? Situações novas me deixam ansioso. Como eu falei, São José do Rio Preto, extremamente ansioso. Ansioso, nervoso, pé da vida, revoltado, enfim. Situações novas me deixam ansioso, concordo plenamente. Gosto de conhecer novas pessoas. Olha, hoje em dia eu gosto e procuro isso. Mas até um ano e pouco atrás, 2 anos atrás, que muita coisa mudou, né? Principalmente por causa do remédio do TDAH que foi tratando outras coisas junto. Então, vou responder como 2 anos atrás, discordo plenamente. Eu não tinha vontade de fazer nada, não tinha vontade de sair, conhecer novas pessoas, fazer novas coisas, novas atividades, não tinha. Tenho uma postura conciliadora em situação de interação social. Peraí, isso aqui eu tenho que repetir. Tenho uma postura conciliadora em situações de interação social. Não, eu fico no meu cantinho, não estou conciliando nada. Tenho dificuldade em lembrar o dia do aniversário dos outros. Concordo plenamente. Aniversário, como eu já falei, casamento, data de casamento, namoro, noivado, dia dos namorados, horrível com qualquer tipo de data. Se não for rede social para me lembrar, muito provavelmente eu não vou te dar parabéns e é muito difícil, por mais que eu tente. E já tomei muita porrada por esquecer, porrada verbal, porrada, digamos assim. O povo ficar bravo comigo porque eu esquecer data, né? Tenho muita dificuldade em brincar de faz de conta com as crianças. Muita dificuldade em brincar de faz de conta com as crianças. Concordo plenamente. Como eu tenho filha agora, isso mudou bastante porque eu preciso interagir com ela, né? Mas não é fácil não. Ver resultado. Vamos lá. Resultado. Cadastre para receber nossos conteúdos por e-mail. Está girando. Eu não quero cadastrar. Aqui, ó. Seu resultado mostra que você pontuou acima do considerado normal para o teste, 31 pontos. Cerca de 80% das pessoas que apresentam pontuação similar possuem critérios para autismo em adulto. No entanto, lembro que esse é apenas um teste de triagem. Como eu falei para vocês, é só uma triagem, um caminho. O diagnóstico demanda extensa avaliação e etc. Beleza, você fez isso aqui, você acha que você está dentro do transtorno do espectro autista, então... O que você vai fazer? O que eu fiz, pelo menos? Procurei um neurologista. Eu já levava minha filha numa neurologista. Essa neurologista atende adultos também. E fui lá pedir. Eu relatei mais o TDAH. E aí ela me passou um remédio para TDAH e já me encaminhou para o teste de TDAH. E ela falou que como o teste de autismo são mais 2 testes nesse mesmo, basicamente... ela já ia pedir tudo de uma vez porque já confirmava logo, já aproveitava o teste. Como minha filha também é autista e o autismo dizem ser altamente hereditário, aí já embalou o teste. Pode ver, o meu resultado aqui foi 44. Se eu não me engano, a outra vez que eu fiz foi 45 ou 46. Então, o resultado de mais de um ano atrás que eu fiz
está bem próximo ainda hoje em dia e acima de 31 pontos, né? Até 31 pontos pode ser considerado normal. 44 é uma margem boa, não foram 32, 33, né? Foi 44. Então é isso. Basicamente, procura um neurologista bom. A neurologista que eu fui, ela pediu testes de exame de sangue, pediu o teste neuropsicológico, se eu não me engano o nome é esse, me passou um monte de orientações, passa orientações sobre isenção de PVA, isenção de passagem de avião, ou isenção ou desconto, não lembro exatamente. Ela passa orientação sobre tudo. Aí o que acontece? Eu tive uma mudança de convênio. Então, como eu tomo remédio para TDAH e o remédio para TDAH é só com receita, que tem retenção da receita, eu procurei outro neurologista. Fui nesse outro neurologista, era a primeira consulta, então o que eu fiz? Levei o teste, né? Levei a audiometria, o PAC, o teste neuropsicológico, levei tudo. O que ele fez? Nem olhou. Ele olhou para minha cara, perguntou o que estava acontecendo, perguntou qual era o remédio que eu tomava, passou a receita nova e pronto. Então esse não é um tipo de neurologista para você ir, para você conseguir realmente informações, ter um diagnóstico, pedir o exame certo. É lógico, se for o que você consegue, o importante é você conseguir um encaminhamento para o teste. Então você pega esse encaminhamento para o teste, independente do neurologista lá, se você não gostou não, porque o teste ele é aplicado em outro lugar. Aí você já entra na fila, a fila tem aí uns 5, 6 meses de espera. Se eu não me engano, o meu eu consegui com 4. Da minha filha foram 6 meses, ou foi 4 ou 5 meu e o dela 6 meses. Mas é isso aí, espero que esse vídeo te ajude. Eu fico por aqui até o próximo vídeo, um abraço e tchau.